Tu conhece um dorama chamado Eu, Você e Toda Uma Vida? Esse dorama que estreou recentemente aí na Netflix, né? Ele tem apenas 15 episódios, ele é desse ano, 2025, dirigido por Chu Yong-min. E ele conta a história, né, de duas amigas, né, que se conhecem aí na quarta série ainda, quando eram crianças, né? A Chan Sang-yeol e a Ryu Won-ju. E elas se conhecem de uma forma não muito amigável, né? Porque, como vocês sabem, essas escolas, né, orientais, né, elas têm um modo de educação, né, muito rigoroso, né? E alguns professores são adeptos, né, de usar até certas, né, tipos de violência, né, como palmatória, etc, né? E as duas se conhecem, né, num momento assim muito ruim, né, quando uma delas era líder de sala e acaba aí de alguma forma castigando a outra. E elas pegam assim, tipo, né, uma certa empatia, né, assim, antipatia, mas no futuro elas acabam aí se tornando grandes amigas, né, deixando tudo de lado, essas mágoas e tudo, tentando se entender. E infelizmente um outro momento, né, de desentendimento entre as duas acaba separando essa amizade. E elas se reencontram muito tempo depois, né? Quando a Chan Sang-yeol, ela já tá aí no finalzinho da vida dela, né? Aos 43 anos, ela tá muito doente. Ela não tem mais o que fazer, né? Com a doença dela e tudo mais. Então ela recebe a sentença de morte. E ela procura aí, né, a Ryu Won-ju para tentar pedir que ela vá com ela, né, para uma tentativa aí de poder tirar a própria vida, né, e tudo mais, mas tudo legalizado e tudo mais, né, a eutanásia que ela gostaria de fazer, mas que ela queria a ajuda da amiga, né, para estar com ela nesse momento. E aí a Hyun-ju fica ali naquele impasse, né, saber se realmente ela deve ir ou não. E esse dorama, ele me lembrou muito o filme que eu contei aqui pra vocês, já que é O Quarto ao Lado, que tem essa mesma temática, né, de duas amigas que se reencontram, né, e uma pede para que a outra acompanhe na eutanásia, né. E realmente é um assunto assim bem delicado, né? Quando eu falei sobre esse filme aqui, né, eu vi muita gente falando sobre essa questão, né, é, de você ter o desejo de fazer a sua eutanásia, né? A gente viu aí o irmão da Marina Lima, da cantora. Eu até falei sobre ele, né? Ele escolheu isso, né? Ele deixou uma carta para os familiares e ele viajou acompanhado somente do marido dele para fazer, né, esse procedimento. Então, o que para alguns pode ser a última forma de uma morte digna, né, sem precisar ir do auxílio das pessoas, de depender de cuidados paliativos, etc. Para outras, né, pode ser somente egoísmo e tudo mais, né? O certo é que cada um sabe de si, né? A gente é quem sabe o que é melhor para cada um. E por mais que cada um tenha a sua opinião, né, no final essa competência aí só vai caber, né, a quem decide tomar essa decisão. E o dorama ele fala sobre isso, mas ele também fala sobre inúmeras outras coisas, né? Ele é muito reflexivo. Tem algumas coisas que podem até parecer repetitivas, né, nos episódios, mas a realidade é que o dorama ele mostra dois mundos completamente diferentes, né? O mundo de uma pessoa que cresceu sabendo, né, sobre o que é a necessidade. A gente vê aí a Hyun-ju muito tem uma vida muito simples, né? A mãe vendia leite de porta em porta de apartamento, de casa e tudo mais, para poder cuidar dos dois filhos, né? O pai dela morreu quando ela ainda era muito pequena, ela tinha 8 anos. Então a mãe ficou sozinha nessa tarefa de cuidar dos filhos, né? Eles moram numa pequena casa, né? Eles dormem no chão, né? Em cima daqueles colchãozinho lá, que eu não vou me recordar o nome agora. Mas eles dormem lá, a mãe e os dois filhos, né? Juntinhos. Então, assim, ela vê, né? Dentro da própria escola dela que existe a diferença, né? Com as crianças mais humildes da comunidade e com as crianças que têm mais... tem uma condição melhor de vida, né? Tem até uma cena que é muito triste, que é quando constroem um conjunto habitacional lá, né,
para pessoas com um nível social maior. E aí o professor, ele acaba pedindo para que os alunos veteranos, né, troquem de lugar com esses alunos novos. E aí ele fala, tá faltando 2 cadeiras, quem vai trocar de lugar? E aí várias pessoas levantam a mão, só que ele pega os mais humildes, né, da sala e pede que eles se sentem no chão, eles passam o resto da aula inteira no chão, né, para poder satisfazer os mais abaixados, né. Então, como ela mesma fala, né, até dentro da escola ela via esse tipo de situação, né. E já a outra, né, já tinha uma vida muito melhor, a condição era muito melhor, morava no apartamento, até tem uma cena que a mãe da Anju, né, ela também trabalha limpando, né, cômodos, um pouco como faxineira, e ela vai limpar esse apartamento de uma pessoa com mais condições, né, e ela fica encantada com aquilo, uma casa que tem 2 banheiros, né, um lugar grande, então assim, todo mundo que ela não conhece, né. Então, assim, é muito difícil, né, a gente saber o que se passa na cabeça de uma pessoa que nunca passou, né, por isso. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu tive, não vou dizer que passei fome na minha vida porque meus pais nunca deixaram isso acontecer, mas eu tive uma vida muito simples, né. Eu estudei em boas escolas, mas porque meus tios sempre pagaram, né, meus tios que tinham condição. Então, assim, eu entendo muito a vida de alguém que veio lá de baixo, né, e que dá muito valor hoje em dia a tudo, porque é muito difícil você tentar viver num mundo competitivo, um capitalismo desse, né, que a todo momento está querendo mostrar aí que você é incapaz de tudo. E a gente vê isso nessa série, né, bastante. Então, assim, tem muita coisa bonita também no dorama, que é o poder da palavra, né? Tem até uma cena que a Anju, ela diz, eu era uma criança apagada e uma criança muito na minha, mas por isso eu escrevia. E eu me vi muito nisso, porque eu passei minha vida inteira escrevendo diários, justamente porque eu era uma pessoa muito sozinha, né? Eu sofri muito bullying na minha infância. Eu já falei isso aqui pra vocês, contei diversas vezes. Passei por muitos problemas na adolescência também. Então, assim, escrever pra mim sempre foi muito bom. Não é à toa que hoje em dia eu também sou escritora, né? E as palavras sempre estiveram muito comigo. Outra coisa legal que você vê é o poder de um professor na vida de alguém, né? De um professor que te incentiva, que valoriza, né? Sua vida, né? Que sabe te entender. Dentre tantas outras coisas que a série mostra, né? Como você conseguir ter uma amizade com uma pessoa completamente diferente de você, muitas vezes um nível social completamente diferente, e ter que lidar com isso, né? Tantas outras coisas para que essa amizade possa ir seguir, né, há anos, como por exemplo deixar certas coisas de lado, né? Ter que lidar com ciúme, com inveja, ter tantas outras coisas, né? Então o dorama ele fala muito sobre isso, né? Sobre esses diversos aspectos do mundo social. E certamente você vai lembrar aí de alguma amizade sua do passado, alguma amizade sua do presente, né? Alguma amizade no geral. Vou contar aqui pra vocês sobre um pouquinho do primeiro episódio, né? Pra não ficar aí, tirar a magia do dorama. Mas o dorama, ele mostra as duas pequenas, né? Se conhecendo na escola, como eu falei, né? A Chan Sang-yeol, ela acaba sendo escolhida como líder, né? De sala. E aí ela acaba castigando, né? A Hyun-ju na 4ª série. E ela fica muito chateada, elas passam o ano inteiro sem se falar. Até que na 5ª série elas começam a tentar se aproximar aí, né? E elas acabam criando aí uma amizade. Mesmo com toda a diferença, né? Esses mundos completamente diferentes uma da outra. E a mãe da Hyun-ju, aliás, da Chan Sang-yeol, ela é professora de redação. Então ela se aproxima bastante da Anju, né? Ela conversa muito com ela e tudo mais, e valoriza muito, né, a questão dela do que ela escreve e tudo mais. E a Sang-yeol, ela vê isso, né, porque a mãe dela já é um pouco mais dura com ela, né, porque ela já tem um mundo visual completamente diferente. O tempo passa, as duas acabam se desentendendo, né, e a Sang-yeol acaba procurando, né, a Anju lá na frente, já quando elas já são adultas e tudo mais, para tentar pedir que ela acompanhe ela na eutanásia, porque ela tá muito doente, né. E a partir desse primeiro episódio é que vai se desenrolando o resto do dorama. Então é mais essa dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.